O acesso à informação sempre foi essencial para que as pessoas pudessem entender e participar das transformações sociais, econômicas e tecnológicas que impactam as suas vidas. A internet potencializou essa possibilidade e, graças a ela, podemos saber agora o que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Mas o quanto a comunicação hoje, no nosso tempo, com as ferramentas contemporâneas de que dispomos, tem conseguido nos aproximar dos temas regionais, fortalecer identidades locais, trazer públicos diversos para dentro do processo de produção da informação e contribuir para a redução das desigualdades. Bom, para falar sobre esse assunto nessa série especial de entrevistas sobre pobreza e desigualdade, o Futura convidou um pesquisador que é uma referência no estudo desse tema. José Marques de Mello, jornalista, professor emérito da Universidade de São Paulo, diretor da Cátedra Unesco UMESP de Comunicação, UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. Professor José Marques de Mello, obrigada por já estar aqui com a gente, por essa conversa, por essa entrevista. Eu queria saber do senhor que tipo de contribuição o senhor acha que a comunicação, a partir desse conceito que o senhor se dedica a estudar, que é o conceito da comunicação para o desenvolvimento regional, de que forma a comunicação é capaz de fazer sentido, dar sentido ao combate à pobreza, às desigualdades e à exclusão social? Bom, o papel da comunicação no processo de desenvolvimento ele é crucial, mas não podemos entender isso como se fosse uma panaceia. Durante muito tempo se achou que, havendo desenvolvimento da comunicação, haveria desenvolvimento da sociedade. Essa foi uma tese que no período pós-guerra foi lançada pela Unesco, tanto que a Unesco instituiu índices mínimos de comunicação para os países subdesenvolvidos. Isso foi, na verdade, um engano da Unesco, no sentido de que não basta só ter disponibilidade de meios. Os meios podem existir, as informações podem fluir, mas as pessoas precisam ter acesso. Então, o acesso é uma questão fundamental. Por outro lado, a relação entre comunicação e desenvolvimento é uma relação que não pode ser tomada como de causa e efeito. A questão do desenvolvimento depende muito, não só evidentemente, da disponibilidade de informação na sociedade, mas depende principalmente da ação do Estado. Quem, na verdade, levantou essa lebre foi o economista argentino, que era diretor da CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, da Organização das Nações Unidas, Raul Prebisch, que estabeleceu um diálogo com a direção da Unesco, dizendo o seguinte, que não se pode pensar em comunicação e desenvolvimento sem pensar em ação do Estado. Então, a comunicação ela pode ter um papel positivo, mas também pode ter um papel negativo no processo de desenvolvimento. Uhum. E aí, eu queria entender como é que a academia, né, as universidades, a academia, entendem o papel, entendem e debatem, na verdade, o papel da comunicação para o desenvolvimento regional, sobretudo o uso da comunicação como uma ferramenta transformadora de realidades locais, que reforçam, fortalecem as identidades. Na academia, nós temos, do ponto de vista internacional, um certo dualismo. Ou nós vemos a comunicação naquela perspectiva modernizante de Daniel Lerner, que foi estudar os países do Oriente Médio em função do paradigma europeu, e nós temos a outra tendência, que é a tendência difusionista de Everett Rogers, que tentou compreender as transformações da América Latina em função da transferência de tecnologia para a região, só que a tecnologia é de origem norte-americana e principalmente pensando na agricultura. Foram essas duas grandes correntes de comunicação para o desenvolvimento. Essas correntes, na verdade, foram depois minoradas quando os latino-americanos, nos anos 70, entram nesse processo. Então, o pai da mudança nesse contexto se chama Luiz Ramiro Beltrán, que é um boliviano que lançou a tese das políticas nacionais de comunicação. Disse, não adianta ter programa de comunicação para o desenvolvimento isolados do desenvolvimento nacional, porque o desenvolvimento pressupõe não só distribuição de benefícios sociais para todas as camadas da população, mas pressupõe também distribuição de cultura, de educação e, sobretudo, tem como mola propulsora a desenvolvimento político, que é a democracia. Comunicação e desenvolvimento significa, sobretudo, participação. E na sociedade que não tem participação, é difícil você ter uma mudança de rumos. E qual é o entendimento que a academia tem hoje do momento em que nós estamos, onde a gente tem uma democracia consolidada,
escolaridade da população vem avançando, entrou aí um elemento muito importante na comunicação, que é o acesso à internet, às tecnologias todas de informação e comunicação, que facilitam a troca, essa dinâmica de troca de informações e produção de conhecimento. Como é que a academia vê esse momento em que a gente vive para que quem estava fora do processo de produção de informação e comunicação tenha entrado ou possa entrar nesse processo? Pois é, então a academia está mudando pouco a pouco a sua agenda, no caso brasileiro, porque houve um período, que é o período, principalmente do fim do século passado e começo do século XXI, em que essa questão da relação entre comunicação e desenvolvimento ficou fora da agenda acadêmica. Ela vai retornar nos últimos governos, exatamente nos governos Fernando Henrique, FHC, Lula e Dilma. Esse é um momento em que a preocupação do Estado, como dizia Luiz Ramiro Beltrán, ela começa a valorizar essa questão da relação entre comunicação e desenvolvimento, e o desenvolvimento passa a ser visto não só como crescimento econômico, mas distribuição de renda com a Bolsa Família, esses programas de Bolsa Escola, Bolsa Família, que estão, na verdade, redistribuindo de alguma maneira o produto social e elevando esses bolsões de pobreza a uma situação quase de classe média. Então a academia está começando a prestar atenção a esses problemas, mas ainda não de forma, eu diria, de intervenção. Os estudos que nós temos realizados até agora são estudos que contemplam muito mais as situações do que propriamente interferem na solução desses problemas. Sim, mas é possível verificar que as coisas estão acontecendo, né? Fora dos meios de comunicação tradicionais. Quer dizer, há iniciativas independentes de produção de informação, de conhecimento, de troca através da internet, principalmente, né? Das redes sociais, que é muito intensa. A academia está atenta a isso, né? Ela está atenta e tem alguns estudos muito interessantes. Eu queria talvez mencionar 2 exemplos. O estudo que foi feito pela professora Salete Tauque, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que procurou entender essa questão, sobretudo das novas tecnologias, no processo de redução das desigualdades. Ela fez um inventário com os seus alunos, que procurou demonstrar como é que essas populações carentes estão superando situações de pobreza, situações de marginalidade, usando as novas tecnologias. Outro estudo interessante é o estudo que foi feito pela professora Jaqueline Dourado, da Universidade Federal do Piauí, procurando entender o limite em que certas populações se colocam diante da solução desses problemas. Ela estudou um fenômeno que rotulou como os caçadores de milagres. São populações carentes que não têm perspectiva de solucionar, eles então vão resolver o problema de maneira mística. Eles fazem promessas aos santos e vão pagar as promessas se os problemas forem resolvidos. Então, ela na verdade, diagnosticou uma situação em que não há transformação. Já no outro caso, as transformações estão ocorrendo. Uhum. Pois é, o senhor citou esse primeiro caso, eu queria fazer um foco nele especificamente, queria entender qual é a sua opinião, inclusive, em relação a isso. A gente vê hoje no Brasil, operam diversas iniciativas, no mundo também, nos países emergentes, isso é muito, se observa muito isso, né? Operam diversas iniciativas comunitárias de desenvolvimento, iniciativas locais, né? Ligadas ou não a ONGs, principalmente com jovens, mas com mulheres também, muitas iniciativas lideradas por mulheres e por jovens, que utilizam as redes sociais, a internet e, enfim, todo o aparato de audiovisual que se possa ter para produzir conhecimento, para produzir informação e para divulgar, usar a internet para divulgar esse conhecimento e mostrar para quem tiver acesso como é a realidade a partir do ponto de vista de quem vive aquela realidade. Então eu queria saber se você tem observado nesses estudos que essas comunidades estão fazendo o uso satisfatório e estão conseguindo fazer uso dessas ferramentas de que dispõem hoje com esse objetivo, né? Com o objetivo de se mostrar tal qual elas são do ponto de vista delas. Nós temos muita pesquisa realizada no campo da comunicação, porque são
mais de mil entidades que mantêm estudos de comunicação no Brasil, mas é um conhecimento ainda disperso. Ele não está mostrado de maneira holística. Então, eu diria o seguinte, que o que nós, na verdade, temos hoje são estudos separados, numa região na outra, mas que não canalizam para uma tentativa de compreender o problema nacional. E os meios de comunicação, na sua opinião, têm procurado acompanhar o que é produzido, os meios de comunicação tradicionais, né? Procurado acompanhar o que é produzido localmente nessas redes de produção de conteúdo independente? Eu acho que existe esse diálogo? Não há diálogo, é um diálogo de surdos, eu diria, porque os meios de comunicação, eles, quando não demonizam os meios alternativos, os meios comunitários, eles, na verdade, assumem um papel de ignorá-los. Então, essas iniciativas estão se dando, de modo geral, dentro das próprias comunidades, a partir de entidades que são externas à comunidade. Agora, o grande problema dessas ações comunitárias são que nem sempre os seus agentes procuram entender as aspirações das populações. Quem, na verdade, trouxe um paradigma muito interessante para compreender essas questões foi Paulo Freire, com a sua pedagogia do oprimido, ele disse: é preciso que quem vai educar essas populações se eduque primeiro com elas para poder educá-las. Então, de modo geral, nós temos programas que são programas de intervenção social, mas descontextualizados. Quando as agências saem daquelas comunidades, elas voltam à situação de origem. E nesse sentido que eu lhe pergunto, que foi a pergunta anterior, né, se essas comunidades de posse dessas ferramentas hoje que existem e da internet para poder divulgar, enfim, o que produzem, têm conseguido fazer isso, têm conseguido dar legitimidade ao que fazem, né, e fazer esse diálogo com os meios tradicionais. Pois é, isso aí ocorre em duas situações. Ocorre quando as populações superam essas situações de exclusão social. Aí então elas passam a se integrar melhor. Mas de um modo geral, nós temos uma situação que foi já diagnosticada pelo professor Luiz Beltrão, que é das comunidades marginalizadas. Então essas comunidades marginalizadas, elas desdenham ou deixam de lado esses instrumentos mais modernos e continuam usando os instrumentos tradicionais. São meios rústicos que ele chamou de meio de fogo comunicação. Então são essas... O que, por exemplo? Rádio? Pois é. Na verdade são meios como cultura oral? No folclore, eles estão ancorados no folclore. São ancorados no folclore, eles, na verdade, podem ser difundidos pelos meios de comunicação. Mas eles são, digamos, soluções que foram engendradas pelas comunidades negras, pelas comunidades indígenas no período colonial e que se reproduzem hoje nas periferias das cidades. Então, esses meios folk-comunicacionais ou folk-mediáticos são os meios mais utilizados pelas comunidades marginalizadas. Agora, quando elas superam a situação de marginalidade, elas passam a usar normalmente os meios mais modernos. Professor José Marques de Mello, muito obrigada por essa conversa. E obrigada a você também, que esteve com a gente. Um abraço e até a próxima.